A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui no último dia dessa semana ADMs Kids, com o tema Deus está no controle. Desde já eu quero agradecer a cada pai, a cada filho que se empenhou em aprender a palavra de Deus através das historinhas contadas pela tia Leia, pela tia Mara, por mim, a tia Tati. Nós estamos muito felizes por ver vocês crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe a cada um de vocês. A historinha que eu vou contar para vocês hoje é a historinha de Saulo, né? Que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 27. Bom, Saulo nasceu na cidade de Tarso. Ele era um fariseu e conhecia muito bem as leis dos judeus. Mas ele odiava os cristãos. Ele arrancava homens e mulheres cristãos de suas casas e mandava para a prisão. Quando uma multidão furiosa matou o discípulo Estevão com pedradas, Saulo só ficou parado olhando. Vai vendo como Saulo era ruim. Saulo tinha tanto ódio dos cristãos que ele pediu permissão ao sumo sacerdote para ir até Damasco prender os cristãos que moravam por lá. Quando Saulo chegou perto de Damasco, uma luz bem forte começou a brilhar em volta dele. E ele caiu no chão e Saulo ouviu uma voz dizendo, que no caso era Jesus que estava falando com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, assustado, perguntou: Mas quem é o Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus. Eu quero que você vá para Damasco e lá você vai saber o que deve fazer. E naquele mesmo instante, Saulo ficou cego. Ele ficou cego naquele mesmo instante. E os homens que viajavam com ele pegaram na sua mão e o levaram para Damasco. Em Damasco morava um homem chamado Ananias, um cristão fiel chamado Ananias. Jesus apareceu para ele numa visão e disse para Ananias: Vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e procure por Saulo. E Ananias, foi. Só que Ananias ficou com medo e disse para o Senhor: Mas, Senhor, eu já ouvi falar muito de Saulo. Ele quer mandar todos os seus discípulos para a cadeia. E Jesus disse: Vá até ele e diga: Eu escolhi Saulo para pregar as boas novas em muitos lugares. E Ananias foi até Saulo e disse isso. Quando Ananias chegou lá, Ananias disse para Saulo: Jesus me enviou para curar a sua visão. Naquele mesmo instante, Saulo voltou a enxergar. Que coisa boa que aconteceu. Então, depois disso, Saulo se tornou um discípulo de Jesus. Depois de se batizar, Saulo começou a pregar na sinagoga junto com os outros cristãos. Imagine como os judeus devem ter achado estranho ver Saulo falando sobre Jesus. Saulo ficou 3 anos pregando em Damasco, mas os judeus ficaram com muita raiva dele e bolaram um plano para mandar matá-lo. Eles queriam mandar matar Saulo, né? Mas os cristãos ficaram sabendo do plano malvado e eles ajudaram Saulo a escapar. Eles o colocaram dentro de uma cesta grande, amarraram a cesta numa corda e desceram a cesta por um buraco na muralha da cidade. Olha o que aconteceu. Os cristãos ainda ajudaram Saulo a escapar dos judeus, porque os judeus não se conformavam de ver Saulo falando de Jesus, pregando a palavra de Jesus, né? Saulo mudou, Saulo se converteu a Cristo e mudou. Se transformou em uma nova pessoa. Quando chegou em Jerusalém, Saulo tentou se juntar aos outros cristãos,
Mas os cristãos ainda tinham medo de Saulo. E Saulo precisou da ajuda de um discípulo chamado Barnabé, que foi muito bondoso com ele. Ele levou Saulo aos apóstolos e explicou para eles que Saulo tinha mesmo mudado. Depois disso, Saulo começou a pregar as boas novas com a congregação em Jerusalém. Mais tarde, ele começou a ser chamado de Paulo. Foi assim que Saulo se transformou em Paulo. Apesar dele ter sido um homem muito ruim, dele ter perseguido os cristãos, Deus ainda tinha um plano na vida dele, né? E como Deus é o Deus que sempre está no controle das nossas vidas, Deus estava no controle da vida de Saulo, né? E Deus tinha um propósito na vida de Saulo. E Deus usou algumas pessoas, né? Jesus falou com ele, ele ficou cego. Depois Jesus usou Ananias para falar com ele também, para falar para ele que ele tinha que pregar o evangelho, tinha que anunciar as boas novas, né? E através de Ananias, né? Jesus, através de Ananias, curou a visão de Saulo. E Saulo, né, viu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. E ele começou, né, a aprender sobre Jesus e a pregar o evangelho. Então essa é a história que eu tenho para vocês, crianças. Aí vocês vão fazer a atividade. E o desafio que eu tenho para vocês dessa história é para vocês acharem um versículo na Bíblia e filmarem vocês lendo esse versículo, tá bom? De preferência, se vocês, né, decorar, fica mais bonito ainda. Então eu quero agradecer a cada criança, tá? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, crianças! Fiquem com Deus!